Pronto, hoje a gente vai ver dois novos conceitos, que é a ideia de energia potencial elétrica e de potencial elétrico, certo? Então, a gente já viu a lei de Coulomb, né? Já viu o campo elétrico. A gente vai ver mais dois novos conceitos essa semana, que é de energia potencial elétrica e potencial elétrico. Este termo energia potencial, vocês recordam de algum conteúdo que trouxe essa nomenclatura de energia potencial? Lá no primeiro ano, quando vocês estavam estudando a energia mecânica, não? A energia mecânica é a soma de movimento. Ela tem uma contribuição de uma energia cinética e de uma energia chamada de energia potencial gravitacional. Certo? Então, todo corpo que está sujeito a um campo gravitacional, ele tem essa energia potencial gravitacional. Certo? Para isso, basta que ele esteja a uma determinada altura do solo. Isso, Rafael. Energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial. Certo? Então, se eu tenho um determinado corpo aqui, a uma certa altura do solo, que eu considero o meu, onde aqui seria a minha energia potencial igual a zero, então todo corpo que está a uma determinada altura do solo, ele está sujeito à ação deste campo gravitacional, né? Campo gravitacional da Terra. E ele tem ali uma energia potencial, que a gente chama de energia potencial gravitacional. Então, se eu solto este objeto, ele vai começar a ganhar energia cinética, essa energia potencial ela vai começar a diminuir, porque a distância até o solo está diminuindo. Certo? Então, alguém lembra como era essa energia potencial gravitacional? Que alguém recorda? Isso o Rafael já colocou aqui, né? Massa vezes gravidade vezes altura. mgh. Este massa vezes gravidade é a força-peso, né? É o peso do objeto. E a altura, a distância que ele percorreu verticalmente, né? A altura é uma distância que ele percorreu até chegar no solo. Certo? Então, essa é a energia potencial gravitacional. Então, se a gente ver aqui, ó, força vezes distância. Força vezes distância é uma energia chamada de trabalho, né? Trabalho é força vezes distância. Que eu tenho a força-peso vezes a distância que ele percorreu verticalmente, que é a altura. Então, foi o trabalho que a força-peso realizou para deslocar este meu objeto de uma altura h até o Sol. Então, aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Ó, então, você já viu este termo energia potencial gravitacional. Vocês também já devem ter visto no primeiro ano energia potencial elástica. Agora a gente vai ver essa energia potencial elétrica. Assim como o objeto que estava colocado lá imerso no meu campo gravitacional, como aquele corpo que está a uma certa altura, a gente viu que em torno de uma carga também tem este campo, só que elétrico, né? Então, este campo elétrico vai também exercer algo similar ao campo gravitacional. Ele vai repelir, né, se for uma carga de mesmo sinal, ou vai atrair uma carga se for de sinal contrário.
É um campo gravitacional não, ele é um campo de atração, né? Então, só relembrando aqui, em torno dessas cargas são gerados um campo elétrico, ele pode atrair ou repelir dependendo do sinal. E se essa carga ela está se movimentando devido a uma força elétrica, né, essa força atuando a uma certa distância realiza também o trabalho, que é a mesma ideia de trabalho que a força peso realizou. Então vamos só deduzir aqui. De onde é que vem essas expressões que eu quero mostrar para vocês, né? Então eu tenho aqui uma carga. Em torno dessa carga aqui eu tenho um campo de atuação, um campo elétrico, né? Vamos supor que a carga seja positiva. Este campo aqui é de afastamento, né? Saindo da carga. Então qualquer carga que eu coloque aqui dentro dessa região, ela vai ou atrair ou repelir dependendo do sinal. Então vou pegar uma carga aqui, colocar nessa região, ela vai sofrer uma força de atração ou repulsão dependendo do sinal. E se essa carga não for fixa, ela vai se deslocar, né? Ela vai sair deste ponto e vai se deslocar dependendo do sinal da carga. Então aqui teve um deslocamento. Então quer dizer que essa força realizou o trabalho. Ela realizou o trabalho para transportar essa carga de um ponto da região a outro, de um ponto A a um ponto B. Então vamos pensar análogo ao que a gente tinha lá no campo gravitacional, né? Essa força realiza um trabalho, chamado trabalho da força elétrica, que se dá, trabalho é força vezes distância, para ser mais completo, mais específico, vezes o cosseno do ângulo entre a força e a distância. Só que a gente viu que essa força ela atua sempre em direção à linha de campo. Então este ângulo aqui é zero, né? A força e a distância vai ser no mesmo sentido de direção, então o ângulo aqui é zero. Quem lembra quanto é o cosseno de zero? Isso, cosseno de zero é 1, certo? Então aqui vezes 1, 1 é o elemento neutro, né? Então vai ficar só força vezes distância. Força vezes distância. Pronto, este é o trabalho da força elétrica. Alguém lembra a unidade de trabalho? Qual é a unidade de trabalho? É o que? Metro por segundo, quilograma. Isso, a Fel já falou ali que é o joule, né? Então a unidade de trabalho é joule. Então quer dizer que o trabalho é uma energia. Foi a energia gasta para fazer esse deslocamento de um ponto a outro, certo? Então trabalho é energia. Então eu vou dizer que essa energia potencial elétrica foi o trabalho realizado para fazer este deslocamento, né, da força elétrica, vai ser igual a força elétrica, né? No campo gravitacional a gente tem a força peso, aqui a gente vai ter a força elétrica. E a força elétrica a gente já sabe como encontrar a força elétrica, né? A força elétrica vamos substituir, né? A força elétrica é a constante do meio, o produto das cargas, no caso eu tenho a carga que está gerando o campo e a carga que está sofrendo a ação, carga fonte e a carga teste, dividido pela distância, certo? Só troquei aqui a expressão da minha força elétrica.
E este outro D aqui de distância, que é da minha fórmula de trabalho. Então, eu vou acrescentar aqui este D ao quadrado, né, da força elétrica. E vou colocar outro D que é da minha fórmula do trabalho. Então, eu posso simplificar aqui, ó. Cancelei um D com D. Então, qual vai ser a minha expressão para a energia potencial elétrica? Minha energia potencial elétrica, ela vai ser a constante do meio, o produto das cargas envolvidas, dividido pelo quadrado da distância. As fórmulas que a gente está obtendo aqui em eletrostática, elas são muito parecidas, né, pessoal? Então, aqui o que muda para a expressão de força é que o D não é ao quadrado. Eu tenho a mesma estrutura da lei de Coulomb, né, que determina a força, só que aí, ao invés de dividir por D ao quadrado, eu dividir só por D, eu tenho a energia potencial naquele ponto. Certo? Então, essa é a expressão para a energia potencial elétrica. E energia é dado em joules. Certo? Então, essa é a primeira expressão que eu queria apresentar para vocês e mostrar de onde é que vem. Certo? Vem dessa ideia de realização do trabalho para deslocar uma partícula de um ponto a outro no espaço. Isso, ainda é eletrostática, certo? A gente está começando a entrar em elerodinâmica. Talvez na próxima semana de conteúdo a gente comece a entrar em elerodinâmica. A gente precisa finalizar com este conceito de energia potencial e de potencial eletrostático. Então vamos lá, entendido até aqui, pessoal? O que vai importar para vocês é essa expressão aqui, ó. Eu queria só mostrar de onde é que ela vem para não ficar só aquela ideia vaga de apresentar a fórmula e não dizer de onde é que vem, certo? Vou mandar os slides e tá gravando aqui para botar lá. Vamos lá. Essa é a energia potencial eletrostática, né? A primeira ideia que eu queria apresentar para vocês. E observem aqui, ó. Se eu retirasse a minha carga teste daqui, ela está multiplicando, eu vou passar ela para o outro lado dividindo, certo? Eu quero tirar a minha carga teste, eu quero escrever uma expressão independente dessa carga teste. A gente escreveu o campo elétrico independente dessa carga teste. O que eu quero dizer com isso? É que o meu campo elétrico vai existir independente se essa carga elétrica for colocada ou não naquela região. Quando ela é colocada, eu sei que o campo existe pela atração e repulsão que ele vai exercer nessa carga. Então, vamos escrever essa expressão retirando essa carga teste aqui. Então, ela está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Como é que vai ficar isso? Eu vou ter a minha energia potencial dividido pela essa carga teste vai ser igual. Então, o que ficou foi a constante, a carga fonte dividido pela minha distância. Então, isso daqui foi chamado de potencial eletrostático, certo? Isso daqui vai ser chamado de potencial eletrostático, que a gente vai simbolizar pela letra V. Certo? Esse meu V vai ser o meu potencial E o que é esse potencial eletrostático, pessoal? É a energia em determinado ponto do espaço onde eu coloco a minha carga, por unidade de carga. Qual vai ser a unidade deste potencial elétrico?
unidade de energia, que a gente viu que é Joule, unidade de carga, Coulomb, Joule por Coulomb. Então isso daqui foi chamado de volts, certo? Joule por Coulomb é chamado de volts. Então como é que a gente vai identificar o nosso potencial elétrico? Sempre que eu tiver um número acompanhado de volts, se trata deste potencial elétrico. Certo? Então você já deve ter visto muito em baterias, pilhas. Por exemplo, uma pilha tem 1,5 volts, né? Bateria de carro, 12 volts. Isso daqui é devido a este potencial, certo? É uma diferença de potencial que a gente vai ver logo mais. Alguma dúvida até aqui? Essa daqui é a energia potencial, né? O slide só mostra a fórmula, não diz de onde é que vem, mas eu mostrei para vocês que ela vem daquela expressão do trabalho, da realização do trabalho. Ela vai ser dada pelaquela constante do meio, né? Se for o VAR, que é aquele mesmo valor, 9 vezes 10 elevado a 9. O produto entre a carga fonte e a carga geradora dividido pela distância. Então a mesma expressão da força, só que ao invés de dividir por D ao quadrado, se divide só por D. Exato, Rafael, é isso mesmo. Alta tensão. A gente já vai ver no último slide aqui da aula que lá onde é gerada nas hidrelétricas, né, ele sai com a tensão gigantesca, né, e vai até chegar nas nossas residências, ele vai sendo distribuído até chegar na tensão que a gente usa, né, de 110, 220 volts. Então aqui é o potencial, né? Também mostrei para vocês de onde é que vem. Ele vai ser a capacidade deste corpo realizar trabalho, vai movimentar a carga ali dentro daquele campo de atuação da carga, vai ser dado em volts, né? Em torno dessa carga, se eu pegar o potencial, vai ser a constante vezes a carga dividido por D, né? A gente deduziu essa fórmula aqui para o potencial. Então a carga não vai mudar, a constante não vai mudar. Então se eu pegar pontos que estejam à mesma distância dessa carga que está gerando o campo, se eu pegar pontos que estejam aqui à mesma distância e encontrar o potencial elétrico, ele vai ter o mesmo valor. Então essas superfícies aqui que tem o mesmo valor para o potencial, a gente chama de superfícies equipotenciais, né? Então se eu pegar pontos que estão à mesma distância de um centro, né, de origem, eu tenho em torno dessa carga aqui uma circunferência, né? Então essa circunferência aqui, ela vai ter sempre o mesmo valor para o meu potencial, a gente chama de equipotencial. Equi igual, né? Potencial, então ela vai ter o mesmo valor do potencial. Exato, Rafael, equidistância, né? Se eu pegar um ponto a mesma distância desse centro de origem, eu tenho o mesmo valor do potencial, já que é a única variável aqui que vai mudar na minha expressão. Então observe que essas superfícies equipotenciais, elas sempre formam um ângulo de 90 graus com as linhas de campo. Em qualquer ponto aqui ela forma este ângulo de 90 graus com as linhas de campo. Então aqui eu tinha linhas, né, de mesmo valor do potencial, a gente chama
linhas equipotenciais, eu também posso ter uma superfície equipotencial. Então, em cima dessa superfície, o meu potencial tem o mesmo valor. Aqui é aquela ideia de uma carga positiva e negativa. E eu também posso ter um campo elétrico uniforme. A gente viu que o campo elétrico ele é a constante vezes a carga fonte dividido pelo quadrado da distância, né? Isso faz a nossa expressão para o meu campo elétrico. Então, o que quer dizer isso? Que o meu campo elétrico ele vai depender do quadrado dessa distância. Quanto maior for essa distância, menor vai ser o meu campo elétrico. Certo? Então, ele vai decaindo à medida que essa distância vai aumentando. Tem a distância aqui, o campo, ele vai decaindo à medida que eu aumento a distância. Mas será que existe alguma maneira de eu obter um campo elétrico uniforme, que não mude, né, com essa distância? Então, assim, certo? Uma forma de construir um campo elétrico uniforme. E essa forma é colocar uma placa carregada com cargas positivas ao lado de uma carga carregada com cargas negativas. No interior dessas placas carregadas eu vou ter um campo que vai ser uniforme. Então, uniforme dá a ideia de que não muda, né? Então, qualquer ponto que eu pegar aqui e medir o meu campo elétrico, ele vai ter o mesmo valor. Certo? Então, este é um mecanismo de se criar um campo elétrico uniforme. Certo? O campo elétrico vai ser idêntico. Mas será que o valor do potencial também é o mesmo? Esses mesmos pontos, se eu pegar o meu potencial, ele vai ter o mesmo valor? Então a gente viu que este potencial ele é dado pela constante vezes a carga fonte dividido por D. Certo? Será que ele vai ter o mesmo valor em qualquer ponto que eu pegue aqui? Eu tenho uma carga aqui, uma carga positiva. Essa carga ela gera um campo. E eu quero encontrar o potencial em dois pontos deste campo. Vou chamar este ponto de A, este aqui de B. O potencial em A vai ser igual ao potencial em B. Pronto, a distância é diferente, então eu vou ter um potencial diferente, né? A distância vai ser... O potencial depende dessa distância. Então, se for pontos equidistantes, né, que esteja a mesma distância dessa minha fonte, o potencial vai ser o mesmo. Então, se essas distâncias aqui forem iguais, o potencial vai ser o mesmo. Mas se a distância for diferente, o meu potencial vai ser diferente, certo? Então, embora aqui eu tenha um campo elétrico uniforme, o valor do campo é idêntico em qualquer ponto que eu pegue, o potencial ele só vai ser idêntico se ele tiver a mesma distância dessas placas. Por exemplo, o ponto C e o ponto D, o ponto C e o ponto A ele está a mesma distância dessas placas, então eles vão ter o mesmo potencial. Já o ponto B, ele está a uma distância diferente, ele vai ter um valor diferente. E ele vai ser maior quanto mais próximo ele tiver da carga da placa positiva, certo? Então, quanto mais próximo de uma carga, quanto mais próximo da carga positiva, maior vai ser o valor. Então, neste caso aqui, quem vai ter o maior valor de potencial? Ponto A ou ponto B?
Quanto mais próximo da carga positiva, maior vai ser o valor. Isso. Então, o potencial em A vai ser maior do que o potencial em B. Lembre-se aqui, ó, que ele está decaindo com a distância. Certo? Então, quanto maior a distância, menor vai ser o meu potencial. Certo? Só que diferentemente lá, acho que vocês vão gostar dessa ideia aqui, né? Diferente de força e campo elétrico, que são grandezas vetoriais, energia e potencial são grandezas escalares, certo? Ela não vai ter sentido e direção. Então aqui a gente não ligava para os sinais, né? A gente não ligava para os sinais das cargas. Aqui vai ser diferente, certo? Então aqui eu vou ter valor positivo ou negativo para energia e para o potencial. Certo? Elas são grandezas escalar. Então aqui eu vou só somar normalmente, eu não preciso me preocupar com aquelas regras de vetores. Então se eu tenho duas cargas, eu vou ter duas contribuições de potencial, mas basta somar normalmente. Não preciso me preocupar com sentido e direção daquelas cargas. Melhor, né? Somar número do que somar vetor. Bom, então aqui no ponto médio o potencial vai ser zero, né? O valor positivo com o valor, a contribuição positiva com o mesmo valor negativo vai se anular, né? Então eu tenho um valor aqui que vai dar zero para o potencial. Isso, energia é escalar. Você não tem 10 joules para a esquerda, 10 joules para a direita, para cima ou para baixo, igual a força e campo, certo? Então a energia é um número, vai ser um escalar. Boa aula aí na sequência.